Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e voltando após alguns dias a falar sobre as polêmicas de Emília Pérez depois dos tweets e do cancelamento de Carla Sofia Gascon. Por quê? Porque a Netflix finalmente se manifestou cerca de 2 semanas, eu diria, depois dos acontecimentos, depois de Zoe Saldanha se tornar meio que a porta-voz do filme, da Carla Sofia Gascon dar diversas entrevistas desastrosas, Selena Gomez chegar a falar, a Netflix, que é quem está por trás da distribuição de Emília Pérez e é a responsável pela campanha gigante do filme, que acabou sendo indicado a 13 Oscars, finalmente falou. Se vocês não fazem a menor ideia do que eu estou falando, por acaso, ninguém é obrigado a saber, eu vou deixar no fim do vídeo passando um vídeo em que eu explico toda a polêmica de Emília Pérez, tá? Mas vamos falar então sobre essa manifestação da Bela Bahária, que é diretora de conteúdo da Netflix. Ela conversou num podcast chamado The Town, em que ela finalmente falou sobre as polêmicas da Carla Sofia Gascon, e a gente pode estar começando a ver uma mudança, não só uma manifestação, enfim, uma resposta ao que aconteceu, mas uma mudança de postura da Netflix e de outros estúdios no que diz respeito à campanha e o que os seus artistas contratados podem ou não podem fazer nas redes sociais. A gente vai falar sobre tudo isso. Um recadinho muito rápido, tá? Se vocês gostam dos meus vídeos, gostam de me ver falando sobre filmes e séries, enfim, quero te contar uma coisa. Eu tenho um cineclube online que acontece uma vez por mês, em que a gente se reúne para conversar sobre grandes filmes e eu faço uma apresentação completa sobre o filme, a gente conversa muito. E esse cineclube tem um detalhe bem diferente de todos os outros, tá? Ele é um cineclube bem nichado, ele é específico para filmes de gangster. Nesse mês, por exemplo, não é só os filmes de gangster que vocês estão pensando. A gente vai conversar, por exemplo, sobre um gangster brasileiro. Cidade de Deus vai ser o foco do encontro que acontece nesse domingo agora, dia 16 de fevereiro. Se vocês quiserem fazer parte, me mandem um e-mail pro e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Custa apenas R$19,90 por mês e é realmente uma experiência completa de cinema, principalmente para quem gosta de filmes de máfia, filmes de gangster. Dado esse recado, vamos falar sobre o assunto do vídeo finalmente, né? A Bela Bahária falou sobre essas questões de Emília Pérez e eu quero destacar alguns pontos da entrevista dela que foi repercutida por diferentes veículos, tá? Por exemplo, o principal argumento dela é lamentar o que aconteceu, lamentar como Emília Pérez de fato acabou sendo prejudicado e a campanha do filme em diversas categorias, não só a de atriz, que já não tinha tanta chance, como o filme internacional, enfim, acabou desmoronando. E ela fala o seguinte, tá? Se olharmos para as indicações e todo o reconhecimento que o filme recebeu, é lamentável que essa polêmica tenha desviado a atenção disso. Ela disse antes, inclusive, acho que é realmente uma pena, a bummer, ela falou, para 100 pessoas incrivelmente talentosas que fizeram esse filme maravilhoso. Ok, ela está lamentando, ela está admitindo que o filme realmente caiu, que a campanha deu uma bela desmoronada, mas ela tem uma outra frase que me chama a atenção e me causa um certo desconforto, para ser sincero, tá? Ela fala o seguinte, realmente mudou a conversa sobre esse filme que Jacques Audiard, parênteses, um diretor incrível, fez. É uma pena para muitas pessoas, como Zoe Saldanha e Selena Gomez. E a nossa equipe de premiações fez uma campanha incrível para esse filme. Ou seja, ela lamenta pelo Jacques Audiard, que, como eu já destaquei várias vezes, tem ele próprio declarações, no mínimo controversas, xenófobas com relação ao México, à América Latina, a maneira como ele produziu, como a Netflix, aliás, como ele filmou Emília Pérez e como os latinos foram tratados nesse filme é muito controverso, para dizer o mínimo, problemático, provocou revolta de diversas pessoas e ele próprio tem declarações muito... Claro, as declarações da Carla Sofia Gascon realmente, não tem que falar quanto a isso, já falei, ela, de certa forma, né, o cancelamento dela era inevitável. Mas ele próprio tem essas declarações, tá? E aí se lamenta por ele e pelas estrelas Zoe Saldanha e Selena Gomez. Ok, essas duas não fizeram nada de errado, mas é muito peculiar como, de novo, por mais que o cancelamento da Carla Sofia Gascon tenha sido merecido, digamos assim, e as manifestações delas em seguida tenham sido desastrosas, é muito sintomático como só a atriz trans é quem é cancelada por isso.
há uma tentativa de salvar o Jacques Audiard, por exemplo. Gente, eu não estou comparando o que eles fizeram, tá? Mas Emília Pérez como um todo tem diversos calcanhares de Aquiles no que diz respeito a questões problemáticas, a minorias e tal, e o diretor tem declarações bem complicadas nesse sentido. E agora ele é o paladino da virtude e tal, declarações dele já dão conta dessa tentativa dele de estar acima do bem e do mal, assim, né, eu sou uma pessoa muito melhor. Isso eu acho que é um pouco desconfortável quando a gente lê, assim. De novo, não tem muito como salvar a Carla Sofia Gascon, ela se afundou após os tweets, ela se afundou mais ainda sozinha, mas é cruel a maneira como se lida com isso também. Todos os outros são merecedores de serem salvos e vai tudo nas costas dela. Eu acho que isso é um pouco complicado para dizer o mínimo, tá? Eu queria falar um pouco sobre isso, mas tem outro ponto, tá? A diretora de conteúdo, ela é questionada sobre como a Netflix vai fazer a partir daqui essa questão de analisar as redes sociais dos seus candidatos, dos seus atores, dos seus artistas, enfim, que estão em campanha por filmes que ela esteja distribuindo. E eu comentei algumas vezes em vídeos aqui o quão surreal foi para mim que a Netflix, com todo esse dinheiro de campanha, não tinha feito uma varredura nos tweets, não só da Carla Sofia Gascon, como nas redes sociais de todos os envolvidos no filme. Em momento principal em que existe campanha e anticampanha, e de novo, a descoberta dos tweets, não acredito que tenha sido uma questão de uma outra campanha ter descoberto, acho que realmente foi aquela jornalista que achou. Isso é uma estratégia muito simples de ser feita. Simplesmente ir lá procurar tweet antigo, a coisa mais antiga que tem na internet, né, para tentar cancelar alguém e tal, inclusive muitas vezes de maneira rasteira, e eles não se deram o trabalho de fazer uma varredura. E ela fala que não é uma prática comum fazer esse tipo de verificação nas redes, mas que muitas pessoas, e aí não só a Netflix, estão reavaliando isso. Acho que isso está levantando questões para muitas pessoas sobre a necessidade de revisar esse processo. De novo, cancelamentos por postagens antigas são já bem datadas. Como que ninguém pensou nisso antes, tá? E eles pressionaram ela para falar mais sobre isso, sobre a Netflix reavaliar essa prática. E aí ela diz o quão complexo seria monitorar as redes de milhares de pessoas, né, que estão envolvidas com os filmes. Ela fala, como vamos monitorar todos os dias ao redor do mundo, considerando a quantidade de filmes e séries originais e coproduções que fazemos e licenciamos. Isso levanta questões sobre como esse processo deveria ser conduzido. Realmente, pode ser complexo. Agora, não fazer uma verificação na estrela do filme e que é a cara de toda a campanha multimilionária que o filme tem, me parece, no mínimo, amadorismo. Enfim, ela ainda fala que, mesmo com todas as polêmicas, eles ainda comprariam o filme, ainda teriam adquirido os direitos, porque o filme é incrível. E aí vem aquele discurso todo que eu já tenho dito da Zoe Saldanha e de outros artistas de falar, tentar salvar a mensagem que eles acreditam que Emília Pérez tem. Se você quer saber o que foram essas polêmicas, se você não sabe e você está perdido, clica nesse vídeo que está passando aqui. E se você quer ver o que a Selena Gomez disse sobre tudo isso, clica nesse outro vídeo que eu também vou deixar listado aqui no fim do vídeo. Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau!